A noite escorria pelas ruas como um véu denso, um tecido viscoso de sombras que se agarrava às esquinas, às calçadas, aos muros silenciosos de prédios sem rosto. Eu sentia o peso daquele silêncio, um mutismo estranho, como se o próprio mundo prendesse a respiração, espreitando pelos vãos entre as luzes dos postes que tremeluziam como velas à beira da extinção. Quando o carro preto se aproximou, deslizando até o meio-fio com uma suavidade antinatural, hesitei por um instante antes de abrir a porta. O nome na tela do celular correspondia ao que eu havia chamado, mas algo naquilo não se encaixava. O carro parecia um pouco diferente do modelo descrito, talvez mais alongado, mais escuro que o preto habitual, como se a cor tivesse absorvido anos de noites esquecidas, tragando em sua lataria um pedaço do vazio insondável que às vezes rasteja na beira da percepção. O vidro da frente refletia apenas distorções da cidade atrás de mim, e o interior. O interior era uma boca aberta, escura, esperando para me devorar. Ainda assim, entrei. O banco era frio, não de uma frieza natural, mas de um frio úmido, um frio que grudava na pele e se insinuava nos ossos. O motorista não se virou para me cumprimentar, não fez qualquer gesto de reconhecimento, apenas permaneceu ali, imóvel, as mãos pálidas sobre o volante, os nós dos dedos protuberantes como se estivessem apertando a direção com uma força descomunal. Seu rosto estava meio escondido pela sombra, um perfil indefinido, uma presença que parecia ao mesmo tempo próxima demais e inalcançável. O carro começou a se mover antes que eu dissesse o destino. Eu quis falar, quis perguntar para onde estávamos indo, mas algo na garganta se fechou, uma sensação de que qualquer som quebraria a frágil estrutura da realidade ao meu redor, revelando algo que eu não estava preparada para ver. O trajeto não era familiar. As ruas, ainda que semelhantes, pareciam desalinhadas, como se alguém as tivesse reconstruído às pressas, trocando esquinas de lugar, desfazendo o padrão usual da cidade. As luzes passavam rápidas demais, ou talvez lentas demais. Tudo estava ligeiramente errado. Meu reflexo no vidro da janela parecia me encarar de volta, mas de um jeito que não me pertencia. Os segundos se esticavam, disformes, escorregando pelo tempo como cera derretida. O rádio, que até então permanecia mudo, ligou-se sozinho, mas não havia música, apenas um ruído distante, como vozes sussurradas por bocas cheias d'água, palavras emboladas, diluídas no chiado elétrico de algo que não deveria estar ali. Tentei olhar o motorista, ver seu rosto por completo. Não consegui. O espelho retrovisor refletia apenas um borrão escuro, como se sua presença fosse apenas um conceito, uma ideia vaga sustentada por minha própria mente. Minha pulsação se acelerou. O carro virou em uma rua que eu tinha certeza que não existia. Ou, se existia, jamais havia estado ali antes. A estrada era comprida demais, um corredor de asfalto que se estendia infinitamente à frente, sem curvas, sem cruzamentos, sem fim. E o motorista, agora, respirava fundo, pausado, como se estivesse esperando que eu notasse algo. Então, eu notei. No espelho lateral, onde deveria haver apenas o reflexo da estrada, havia algo me olhando de volta. Algo que usava a minha própria face. Eu não devia ter olhado. A percepção tem um limite tênue, uma película frágil separando o real daquilo que rasteja sob ele, e eu a rompi. O espelho lateral, onde eu esperava apenas um reflexo, talvez turvo, talvez apenas o borrão da estrada deserta, me devolveu algo que não era meu, mas que, de algum modo perverso, me pertencia. Meu rosto estava ali, mas não era um reflexo. Não obedecia a meus movimentos, não seguia meu olhar. Ao invés disso, me espreitava, como se eu fosse anomalia, como se eu fosse a distorção e aquilo que me fitava com olhos fundos e imóveis, fosse o verdadeiro eu. A estrada continuava interminável, engolida pela escuridão ao redor. Os postes, se é que realmente existiam, piscavam como luzes moribundas, incapazes de afastar a opressão do que quer que houvesse além da janela do carro. O ar estava pesado. Ou talvez fosse o tempo que estava mais denso, dobrando-se sobre si mesmo, arrastando-me para dentro de um ventre invisível. Eu quis desviar os olhos, quis olhar para frente, para qualquer outra coisa, mas o espelho me segurava. Meu próprio reflexo me segurava. Os lábios se moveram, mas eu não falei nada. Algo dentro de mim se rompeu. O estômago revirou, os pelos da nuca se eriçaram, a mente insistiu em encontrar explicações. Um truque da luz, um delírio passageiro, um pesadelo acordado, mas cada resposta parecia uma mentira frágil, incapaz de conter o peso do que estava acontecendo. O motorista continuava em silêncio. Apenas dirigia, suas mãos pálidas e crispadas agarradas ao volante como garras cravadas na matéria da própria realidade.
O espelho retrovisor ainda se recusava a mostrar seu rosto. Apenas uma sombra, um vulto sem contornos definidos, um vazio de onde emanava uma presença sufocante. Eu senti quando ele percebeu o que eu havia visto. Um movimento sutil, um ajuste ínfimo na postura, como se estivesse sorrindo na escuridão. A estrada não acabava. Eu sabia que devia haver um destino, um ponto final para essa viagem, mas quanto mais o carro avançava, mais a ideia de chegar se tornava abstrata, irrelevante, um conceito sem sentido algum dentro daquele espaço que se torcia e se reconfigurava ao meu redor. O tempo já não se movia de forma linear. Havia momentos que pareciam durar horas e outros que se dissolviam antes que eu pudesse sequer compreendê-los. Mas o reflexo continuava ali, observando, até que piscou. E eu não. O grito ficou preso na garganta, transformado em um soluço seco, um engasgo de puro pavor. O que quer que estivesse no espelho sorriu, um movimento pequeno, apenas o suficiente para que meus lábios no vidro se curvassem em algo sutilmente errado, um ângulo que não deveria existir. A voz veio baixa, arrastada, como o eco de algo que estava sendo sussurrado dentro da minha própria cabeça. Você não devia estar aqui. O vidro trincou. E a estrada, enfim, começou a desaparecer. O vidro trincou, mas não quebrou. As fissuras se espalharam como raízes secas, teias de algo invisível rasgando a superfície da realidade, e eu senti, mais do que vi, que não era apenas o espelho que se partia, mas o próprio conceito de reflexo. Meu outro eu continuava ali, do outro lado do vidro, sorrindo com lábios que não se moviam, esperando por algo que eu ainda não compreendia, como se estivesse prestes a dizer algo, ou talvez já tivesse dito, e eu fosse apenas lenta demais para escutar. Eu queria sair do carro, mas já não sabia se havia porta. A estrada seguia, mas não era mais a estrada, era um corredor vivo, um túnel de tempo dobrado sobre si mesmo, um caminho sem fim que se repetia em variações cada vez mais imperceptíveis, tornando-se um loop de realidades que se dissolviam uma na outra antes que eu pudesse diferenciá-las. As luzes dos postes, antes rarefeitas e trêmulas, agora pareciam coisas esqueléticas, esticadas e torcidas, como dedos alongados de algo faminto, tentando alcançar o carro enquanto passávamos. E o motorista, ele ainda não olhou para mim. A essa altura, comecei a sentir que talvez ele não tivesse rosto. Ou que, se tivesse, era um rosto que eu não deveria ver. O espelho retrovisor recusava-se a refletir qualquer coisa além da ausência, um borrão escuro onde deveria haver feições, e ainda assim, eu podia senti-lo ali, respirando, presente de um jeito que transcende a carne. Então, ele falou. A voz veio seca, distante, como algo sendo escavado de dentro da terra. Falta pouco. Eu quis perguntar para onde, mas não tinha certeza se queria saber a resposta. O tempo se dobrava. A sensação de continuidade se esfarelava. As horas, se ainda havia horas, derretiam em um segundo eterno e pegajoso. E então, como um erro na fita da realidade, vi. A estrada se repetia. Não era uma ilusão. Não era um déjà vu. Eu vi a mim mesma. Não no espelho. Não em um reflexo. Mas na estrada à frente. Outro carro idêntico ao nosso. Outra eu sentada no banco de trás. Olhos arregalados. Boca entreaberta em horror. E dentro do outro carro, eu me vi olhando para mim. A garganta queimou, o estômago se contraiu em espasmos, e o pavor que antes rastejava nas bordas da percepção, agora me envolvia por completo, apertando, esmagando, sugando o ar até restar apenas a certeza inquestionável do erro, do impossível, do inconcebível. E então, finalmente, o motorista virou o rosto na minha direção. O que ele me mostrou não era um rosto humano. Não era um rosto. E mesmo assim, eu vi. Vi o que não deveria ser visto. E o vidro quebrou. O vidro quebrou. Mas o que se derramou não foi apenas o reflexo. Foi a realidade. A fragmentação aconteceu em silêncio. Um silêncio maior que qualquer ausência de som. Um silêncio que se infiltrou em cada fresta do mundo e sugou tudo para dentro de si, apagando qualquer noção de tempo, espaço ou identidade. Por um instante, ou por um infinito, eu caí. Não para cima, não para baixo, mas para dentro de algo vasto e sem nome, para dentro do que me esperava desde o primeiro instante em que entrei naquele carro. E eu vi. Não com os olhos, porque os olhos ainda estavam ali, no corpo que agora se afastava de mim como um casulo vazio, uma concha abandonada. Vi com algo que não deveria ver, com algo que sempre esteve dentro de mim, adormecido, esperando que eu olhasse para onde nunca deveria olhar. O motorista estava ali. Ou talvez estivesse em todos os lugares. Seu rosto, se é que poderia ser chamado assim,
Não tinha forma fixa. Era uma miragem de traços que surgiam e se dissolviam em um ritmo doentio, como se estivesse tentando decidir qual face usar, qual expressão me mostraria primeiro. Olhos que piscavam e desapareciam, bocas que se abriam onde não deveriam estar, feições que não pertenciam a ele, pertenciam a outros, a mim, a coisas que eu nunca conheci e que, ainda assim, pareciam me conhecer intimamente. Ele era um borrão na carne da existência, um erro costurado no tecido da realidade. E ele me olhava. A estrada já não existia. O carro era um conceito frouxo, um espaço delimitado apenas por minha frágil insistência de que ainda havia algo que pudesse conter o inominável. Eu sentia que, se parasse de acreditar que estava sentada ali, me desintegraria completamente, me dissolveria na ausência, me tornaria parte daquilo que ele era. Mas talvez já fosse tarde demais. Você lembra agora? A voz dele veio de todos os lados, de dentro de mim, de trás dos meus olhos, de entre as fissuras do mundo. E então eu lembrei. Ou talvez não fosse lembrança, mas reconhecimento. O terror verdadeiro não estava nele, nem na estrada que se dobrava, nem na ruptura da realidade. O verdadeiro horror era a certeza insuportável de que isso não estava acontecendo pela primeira vez. Eu já havia estado aqui antes. Eu já havia feito essa viagem. Eu já havia olhado para ele. E toda vez, toda maldita vez, o vidro quebrava. Eu tentei gritar, mas não havia boca. Tentei correr, mas não havia corpo. Apenas o abismo se abrindo à minha volta, esperando para me engolir, como sempre fazia. E o motorista, paciente, esperando que eu percebesse que jamais havia existido um destino final. Apenas o recomeço. E então, como sempre, eu caí. Eu caí. Mas cair implica em um chão, um limite, um fim. E não havia fim aqui. Havia apenas um movimento perpétuo em direção a um lugar que nunca chegava, um deslocamento sem rumo, um mergulho sem superfície. O espaço ao meu redor era um líquido espesso e sem cor, sem cheiro, sem temperatura, e ainda assim, eu sentia sua textura grudando na minha pele, se enfiando debaixo das unhas, escorrendo pelos cantos dos olhos. Eu me dissolvia na descida, perdia camadas de mim mesma, uma a uma, como se cada pedaço de quem eu era estivesse sendo desfeito por mãos invisíveis, puxado para longe e espalhado nesse vazio que tudo engolia. Eu tentei me lembrar de algo que pudesse me prender à realidade. Meu nome. Nada. Meu rosto. A imagem que surgiu era borrada, os traços confusos, irreais, um esboço incompleto prestes a ser apagado. O motorista. Ele estava aqui. Sempre esteve. A ideia dele se enroscava na minha mente como um parasita faminto, um eco antigo que sempre ressoava quando o vidro se quebrava. Eu podia senti-lo na borda da minha visão, onde os contornos das coisas se desmanchavam, onde a própria existência tremia como uma chama ao vento. Ele nunca precisava me tocar. Ele apenas estava ali, esperando que eu compreendesse. Foi então que percebi a pior parte. Eu não estava sozinha. Não porque o motorista estava comigo, mas porque havia outros. Outros corpos caindo ao meu lado, sombras de formas erradas, distorcidas, dobradas sobre si mesmas de maneiras impossíveis, como se fossem feitas de carne e medo e lembranças de algo que nunca deveria ter existido. Eles não gritavam. Não tinham boca para gritar. Mas eu o sentia tentando. A vibração de suas presenças reverberava no vazio, implorando, chamando por algo, por alguém, por mim. E eu soube. Eu já havia sido um deles. Talvez ainda fosse. A queda não era um castigo. Era um ciclo. Um ciclo que se repetia toda vez que o vidro trincava, toda vez que a estrada se dobrava sobre si mesma, toda vez que eu me via no outro carro, olhando para mim mesma, sem saber se era que olhava ou a que era olhada. E eu não sabia há quanto tempo isso acontecia. Minutos, horas, anos, séculos, ou talvez nunca tenha havido um antes. Apenas o agora. A queda que nunca terminava. O motorista, assistindo. O vidro, sempre pronto para se quebrar de novo. Eu quis acordar. Eu quis morrer. Mas talvez, no fim das contas, fosse tudo a mesma coisa. E então, em algum lugar no meio do nada, alguém sussurrou meu nome. E eu lembrei. E a queda recomeçou. Meu nome foi sussurrado, mas não havia boca para dizê-lo. Foi uma vibração, um murmúrio sem origem, um sopro de algo que talvez nunca tivesse existido, e ainda assim, eu o reconheci. Não como um chamado, mas como um veredicto. Como uma sentença que já fora proferida incontáveis vezes, em incontáveis versões desse mesmo momento, todas elas se dobrando e se entrelaçando sobre si mesmas, formando um nó de tempo e desespero do qual eu nunca escapei.
E então, eu parei de cair. Mas parar de cair não significava estar salva. O vazio ao meu redor se contraiu, as sombras se dissiparam como névoa sendo sugada por um pulmão invisível, e eu senti, o mundo se dobrando ao meu redor, costurando-se novamente com uma precisão fria e indiferente. O carro reapareceu, a estrada se estendeu mais uma vez, os postes curvaram suas luzes pálidas para iluminar o inevitável. Eu estava de volta ao banco de trás. Minhas mãos tremiam, mas eu não sabia se o medo era meu ou herdado das inúmeras versões de mim mesma que já haviam estado aqui antes, que já haviam olhado para o espelho, que já haviam visto o que não deveria ser visto, que já haviam se partido junto com o vidro. Mas agora, algo estava diferente. O motorista. Ele ainda estava lá, imóvel, as mãos presas ao volante como garras cravadas na própria realidade, os contornos de seu corpo oscilando como se não pertencessem completamente a este mundo. Ele não olhava para mim. Ainda não. Mas o silêncio que nos envolvia era mais denso do que nunca, como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o universo estivesse prendendo a respiração, esperando que eu compreendesse a última parte do pesadelo. E então, eu vi o espelho retrovisor. Dessa vez, não trincado, não quebrado, mas refletindo algo impossível. Eu mesma, sentada no banco do motorista. Meus olhos me encaravam de volta, arregalados, dilatados pelo terror absoluto, o tipo de terror que só pode ser sentido quando se percebe a verdade tarde demais. Minha boca se movia no reflexo, formando palavras mudas que eu não conseguia escutar, que talvez fossem um aviso, súplica, lamento, ou talvez uma risada. E então, o motorista, sorriu. E o vidro quebrou. De novo. Para sempre. Fim.